Olá, queridos amigos, que alegria estarmos juntos mais uma vez para a nossa série Nada Além da Verdade. Série essa que é baseada no texto de João 8,32, aonde Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O tema de hoje é um tema muito importante. Vamos ver qual é o tema de hoje? A verdade sobre o Espírito Santo e o dom de línguas. Não é um tema interessante? Queridos, nós vamos agora então juntos começarmos a estudar esse tema, mas antes de abrirmos a Bíblia, nós vamos agora então orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê entendimento da sua palavra. Feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar. Grandioso e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de juntos agora podemos estudar a sua palavra. Abençoe o nosso estudo, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, é o que eu lhe peço e agradeço em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos começar então aqui aprendendo um pouco mais sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E a primeira pergunta que eu faço para você começar a refletir e se preparar para receber o dom de línguas, ligada ao Espírito Santo, é a seguinte. Biblicamente falando, só lembrando que o nosso acordo em toda a série é que nós vamos buscar respostas na Bíblia. Aquela história de, eu acho, mas o meu pastor falou, a minha igreja diz. Não, isso não vale. A axiologia não funciona aqui. Nós vamos ver, então, buscar encontrar respostas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, a primeira pergunta que eu quero que possamos responder junto à Bíblia, sabe qual é? É essa aqui, ó. Para quem, segundo a Bíblia Sagrada, Deus iria conceder o Espírito Santo. Você quer descobrir? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, no verso 32. Vamos ver o que diz o texto? Ora, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe, o quê? Obedecem. Olha aqui para mim e responde. Você entendeu, biblicamente falando, para quem Deus iria conceder o Espírito Santo? Você entendeu? Eu imagino que sim. Deus prometeu que iria conceder o Espírito Santo para os que lhe obedecem. Mas obedecem o quê, pastor? Queridos, o resumo de padrão de comportamento de Deus que está na Bíblia são os 10 mandamentos. Então, segundo a Bíblia, Deus, ele concede o Espírito Santo para quem o obedece. Há até uma declaração de Jesus no Evangelho de Lucas, onde ele disse, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Então, a obediência aos mandamentos é um critério bíblico para que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, nós temos a seguinte declaração. De tudo que se tem ouvido, assuma, ou seja, o resumo é, tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Você está entendendo? Então, para que Deus derrame o Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela tem que obedecer os mandamentos. E é uma questão de lógica. Simples. Como assim de lógica, pastor? Queridos, se uma pessoa diz que é temente a Deus e quer estar cheia do Espírito Santo de Deus e ela não obedece os 10 mandamentos, sabe o que a Bíblia fala sobre esse tipo de comportamento? Lá em 1 João capítulo 2, verso 4, está escrito, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Me responda uma coisa, você acha que um mentiroso vai ser usado pelo Espírito Santo? Por quê? Porque se nele não está a verdade, se ele é mentiroso, quem é o pai dele, segundo a Bíblia? É o próprio diabo. João 8,44 diz, né? Vós sois do diabo, que é vosso pai, porque ele é o pai da mentira. Ok? Então, um mentiroso não vai ser usado por Deus. E quem diz que conhece a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é um mentiroso. Ok? Respondida essa pergunta. Outra coisa muito interessante, a palavra de Deus diz que para você poder ser usado pelo Espírito Santo, como é que você recebe o Espírito Santo? Não é orando a Deus, pedindo a Deus que Ele envie sobre a sua vida o Espírito Santo? É isso mesmo, pastor. Bom, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, verso 9, que Deus sequer ouve a oração de uma pessoa que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, os 10 mandamentos. E lá em Provérbios 28, 9 está escrito assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Bom, ficou claro para você então
que Deus, ele envia o Espírito Santo na vida de uma pessoa que é obediente a ele, à sua palavra e aos seus mandamentos, aos 10 mandamentos. Claro isso? Vamos então agora para a segunda pergunta importantíssima. Como o Espírito Santo de Deus iria atuar segundo a Bíblia Sagrada? Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, como que fica evidente? Como ele iria se manifestar na vida dessa pessoa, não é mesmo? Então, segundo a Bíblia, vamos ver algumas regrinhas de comportamento que uma pessoa tem quando ela está sendo usada pelo Espírito Santo. Como é a obra de Deus aqui na terra, através do Espírito Santo. Vamos então agora para 1 Coríntios 14, verso 33. Abra sua Bíblia e vamos ver o que o apóstolo Paulo então nos diz. Diz assim o texto: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Olha aqui para mim e me diga, você entendeu os primeiros critérios que a Bíblia estabelece? A Bíblia diz que Deus, o Deus da Bíblia, ele não é Deus de confusão. Quando Deus ele se manifesta através do homem aqui na terra, ele é um Deus que não gosta de confusão, mas sim um Deus de paz. E a Bíblia diz que ele é assim em quantas igrejas? Em todas as igrejas dos santos. Então, só recapitulando, Deus ele atua sobre a vida de alguém, se essa pessoa for obediente à sua palavra, aos seus mandamentos, aos 10 mandamentos, porque Tiago disse em Tiago 2,10, aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. Ou é tudo ou é nada para Deus. Então, Deus ele usa quem obedece os 10 mandamentos, e agora, então, quando essa pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, através dela, Deus faz uma obra, então, que não é uma obra de confusão. Nós vamos ler um outro texto agora, ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, mas nos versos 39 e 40, que vai ficar mais claro para você o que significa isso. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo, diz a palavra de Deus, de que maneira? Com decência e com ordem. Você viu duas palavras importantes aqui? Faça-se tudo com decência e com ordem. O Deus da Bíblia é um ser inteligente, racional, é um Deus de ordem, não de confusão, de bagunça, de caos. E essa informação ela é muito importante. Então, o que quer dizer que Deus não é um Deus de confusão? É que as coisas que Deus faz, elas têm ordem. Deus, ele usa seres humanos que ele criou, que também são inteligentes e racionais, né? E quando essa pessoa está cheia do poder do Espírito Santo, queridos, ela não vai perder essa capacidade. Por que eu falo isso? Porque, gente, tem muitas pessoas por aí, eu vejo em algumas igrejas, né, na televisão, e ouço falar, que tem pessoas que dizem estar cheias do Espírito Santo, que começam a rolar no chão, começam a babar, começam a pular e a gritar feito loucos. E isso vai contra o que diz a palavra de Deus. Porque, segundo a Bíblia Sagrada, o Deus da Bíblia não é Deus de confusão, muito pelo contrário, é um Deus de ordem e decência. Há um outro texto que vai deixar mais claro esse aspecto ainda, que é Efésios capítulo 4, versos 30 e 31. Abre a sua Bíblia aí. Efésios 4, 30 e 31. Ali nós vamos ter uma lista de coisas que entristecem o Espírito Santo. E preste atenção em uma delas em especial. Vamos ler o texto então, Efésios 4, 30 e 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados dentre vós. Olha só que interessante. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se entristece com algumas atitudes do homem. Entre elas está a ira, a cólera, né? Mas eu quero destacar essa daqui. A Bíblia diz que a gritaria, que está ligado com a desordem, com a confusão, ela também entristece o Espírito Santo de Deus. Eu pergunto para você, você já ouviu falar ou já viu em igrejas que dizem estar recebendo o Espírito Santo de Deus, todos gritando ao mesmo tempo, numa algazarra, numa bagunça, nenhuma desordem, nenhum caos total? Pois é. Então eu já afirmo aqui para você, biblicamente,
que aquela manifestação pode ser qualquer coisa, menos uma coisa. O Espírito Santo de Deus, isso não é. E quem me permite falar isso? A Bíblia Sagrada. Bom, lembrando então, o Espírito Santo de Deus, ele atua na vida de pessoas que obedecem aos 10 mandamentos. E ele atua com ordem e com decência, sem confusão e sem gritaria. Por quê? Porque o Deus da Bíblia é um ser inteligente e racional, que se manifesta na vida de seres que ele criou inteligentes e racionais. E quando essas pessoas estão cheias do Espírito Santo, elas vão ter mais ainda desses atributos de Deus, que é um Deus de ordem e de decência. Ok? Continuando. Próxima pergunta. Vamos lá então. Para que foi enviado o Espírito Santo? Quando Deus resolveu, assim que o Filho fosse para o céu, quando ele resolveu enviar aqui na terra a pessoa do Espírito Santo, qual era a obra que ele faria aqui na terra? Por que Deus enviou o Espírito Santo aqui para a terra? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. E esse texto ele é muito importante. Olhem só o que nos diz o apóstolo Paulo. Ele disse assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para algo útil. Olha aqui para mim, me responde. Você entendeu? A Bíblia diz que quando Deus envia o Espírito Santo para atuar na vida de uma pessoa, é para que essa pessoa realize alguma coisa de útil. Me diz uma coisa. O que você acha? A pessoa ficar pulando assim no mesmo lugar, igual um canguru, gritando siriri, 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 siriri. Tem alguma coisa de útil nisso? A pessoa começar a girar que nem um peão e vai aumentando a velocidade. E daqui a pouco cai no chão e começa a babar e se retorcer. Tem alguma coisa de útil nisso? Você pode responder. Então, quando Deus envia o Espírito Santo para que ele realize uma obra útil através de uma pessoa aqui na terra. Agora, o próximo texto que nós vamos ler, que está no Evangelho de João, capítulo 16, eu quero que você abra a sua Bíblia, não apenas abra, mas, se possível, marque os textos, grife esses textos aí, para depois você poder ensinar outras pessoas. Lá em João 16, verso 13, nós temos então a declaração ali do próprio Senhor Jesus Cristo, explicando qual era o motivo da vinda do Espírito Santo. Ele estava falando para os discípulos, que ele iria, mas depois iria enviar o outro Consolador. E qual seria a obra dele? Vamos ler então João 16, verso 13. Diz assim o texto: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus Cristo disse que a principal missão do Espírito Santo era guiar os seres humanos a toda a verdade. Aí eu pergunto para você, o que é a verdade? A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Que se revela à humanidade através da sua palavra, que também é a verdade. Então, quando o Espírito Santo veio aqui à Terra, a missão maior dele era garantir que toda a humanidade conhecesse a verdade sobre Jesus, sobre o plano da salvação. Por quê? Porque quando Cristo, queridos, ele morre na cruz do Calvário, quando Cristo entrega a sua vida lá na cruz, ele oferece a salvação para toda a humanidade. Mas para que a salvação chegasse a toda a humanidade precisava ter o conhecimento do que aconteceu, da morte de Jesus, do seu sacrifício, do poder que isso tem para perdoar os nossos pecados, etc. Então, o Espírito Santo foi enviado por Deus para garantir que o mundo inteiro, então, conhecesse essa mensagem extraordinária, a mensagem da cruz. Porque, queridos, quando Jesus morreu, aproximadamente 2000 anos, não tinha ninguém lá com o celular tirando uma selfie para colocar no Instagram, no Facebook, em qualquer outro dispositivo aí, para que em milésimos de segundo o mundo inteiro conhecesse isso. Não era assim. Naquela época, o mundo era muito diferente dos nossos dias. Para que essa mensagem alcançasse o mundo inteiro, isso seria um grande desafio. Primeiro, quem eram os responsáveis por isso? Os discípulos. 12 homens simples, sem muita cultura, sem muito estudo. Não havia meio de transporte, não havia meio de comunicação eficazes. E se essa obra fosse uma obra apenas humana, feita pelos discípulos, queridos, com certeza, o mundo inteiro não conheceria essa mensagem. Então, o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado para atuar na vida de homens comuns, como os discípulos e como nós também, qualquer filho de Deus aqui na terra,
para que ele então nos capacitasse a realizar uma obra fora do normal, para que o mundo inteiro então conhecesse a mensagem de Cristo. E como o Espírito Santo fez isso? Ou faz isso, né? Ele capacita os cristãos e dá dons para os cristãos, para que através desses dons, então, eles possam realizar essa obra maravilhosa. Repito, o Espírito Santo de Deus foi enviado na terra para capacitar os cristãos a anunciar Cristo, o Evangelho, ao mundo inteiro. E é interessante que já nos dias do apóstolo Paulo, começou a acontecer um problema na igreja. O diabo, ele gosta de pegar as verdades de Deus e corromper essas verdades, não é mesmo? E qual é o problema, pastor, que começou a acontecer? Problema com os dons, né? A Bíblia diz que quem concede os dons é o Espírito Santo, ele que decide, mas as pessoas começaram não, eu quero aquele dom, eu quero aquele outro, virou uma confusão os dons, tanto é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, ele disse as seguintes palavras, vamos ler o texto, ele disse assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Queridos, o que é um ignorante? Ignorante é quem não conhece profundamente alguma coisa e lida como se fosse um doutor, não é mesmo? Então Paulo estava preocupado, porque pelos problemas que estavam surgindo já naquela época em relação aos dons espirituais. Queridos, nós vamos agora então ler aqui, eu quero convidar você para que abra sua Bíblia no texto principal desse estudo. Porque nós introduzimos falando sobre o Espírito Santo, mas agora nós vamos falar sobre um dos dons que Deus ofereceu para a igreja dele nessa terra, para que o mundo conhecesse a verdade, que é a pessoa de Jesus, o Evangelho, ok? E que dom foi esse? Bom, abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 2, esse é o texto principal, tá? E nós vamos ler agora aqui dos versos 1 ao 4. Vamos ver o que a Bíblia diz então. Atos 2, de 1 a 4. Diz assim o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, preste atenção nessa palavra, Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Aqui nessa mensagem, nós temos a descrição bíblica do momento quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele havia ressuscitado, estava perto de ir para o céu, ele falou para os discípulos o seguinte, olha, vocês, né, naquele momento os discípulos estavam com um desejo muito grande de sair e pregar o Evangelho. Mas Jesus disse, vocês não saiam pregar o Evangelho, vocês fiquem em Jerusalém e orem para que vocês possam receber o Espírito Santo. Porque sem eles, vocês não vão ter competência para pregar o Evangelho. E eles obedeceram. Eles ficaram em Jerusalém, orando, e aqui, nesse dia, em Atos 2, se cumpre neles a promessa de Jesus. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que, dentre as ações maravilhosas do Espírito na vida deles, uma delas foi que eles começaram a falar em outras línguas. Queridos, essa declaração é muito importante, porque muitos dizem que nós, adventistas, não cremos no dom de línguas. E eu quero responder para você se nós cremos ou não no dom de línguas. E aqui vai a resposta. Nós, adventistas, não apenas cremos no dom de línguas, mas nós cremos 100% no dom de línguas. É isso mesmo. Nós, adventistas, cremos 100% no dom de línguas. Só que tem um detalhe. E qual é esse detalhe? O detalhe é que nós, adventistas, cremos no dom de línguas da Bíblia. Exatamente. Que dom de línguas da Bíblia, pastor? Exatamente esse dom de línguas de Atos, capítulo 2. Por que eu falo isso? Porque agora eu afirmei que nós cremos 100%, 1000% no dom de línguas. Mas agora vem uma pergunta, e a pergunta é essa daqui. O dom de falar em outras línguas de Atos 2, o da Bíblia, é o mesmo utilizado pelos pentecostais em nossos dias? Quando eu me refiro a pentecostais, estou me referindo tanto a evangélicos quanto católicos. Pastor, tem pentecostais católicos? Sim, tem os carismáticos, porque eles também falam em línguas estranhas, assim como os evangélicos. Então, de novo eu faço a pergunta.
O dom de línguas, de Atos 2, o dom da Bíblia, é o dom de línguas estranhas utilizado tanto por católicos e evangélicos em nossos dias? Pastor, eu não sei como é o dom de línguas estranhas. Queridos, eles falam línguas ininteligíveis, que ninguém entende, né? Siriri, siriri, ribalambaia, malachaia, e aí vai. E começam a falar uma quantidade de palavras que não existem, que ninguém entende, e alguns chegam a repetir palavras por minutos, sem parar, a mesma coisa. Então, esse é o dom de línguas estranhas dos movimentos pentecostais de nossos dias. Repito, esse é o dom, essas são as línguas que os apóstolos falaram quando ficaram cheios do Espírito Santo. Quem vai responder para nós? Olha, eu te garanto, não sou nem eu e nem um pastor evangélico ou um padre carismático. Quem vai responder isso para nós é a palavra de Deus. Ok? Isso é bom, não é mesmo? Vamos continuar o nosso estudo então. O que eu quero destacar agora para vocês é que a Bíblia diz que os discípulos, eles receberam o dom do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas em um dia especial que a Bíblia destaca. Que dia é esse? O dia de Pentecostes. Isso aqui é muito importante. Pastor, por que é importante destacar que os discípulos começaram a falar em outras línguas no dia de Pentecostes? Vamos descobrir então? Vamos lá. Queridos, o povo judeu, isso aqui é muito importante, o povo judeu, a religião judaica, nos dias de Cristo, ela era baseada ou centralizada em algo. No que era centralizada, pastor, a religião judaica nos dias de Jesus? Queridos, a religião judaica nos dias de Jesus e anteriores a Jesus, ela era centralizada no templo. O templo era fundamental, o templo era essencial para a religião judaica. Querem ver uma prova disso? Por exemplo, Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, o que fez com que ele fosse... por que ele recebeu essa punição de ser lançado na cova dos leões? Ah, pastor, porque ele orou. Foi por isso mesmo. Mas como que eles conseguiram flagrar Daniel orando? Se ele orava dentro da sua casa 3 vezes por dia. Sabe por quê? Porque Daniel, toda vez que ele iria orar, ele tinha que abrir a janela do seu quarto. Agora, por que ele abria a janela do quarto? Porque a janela do seu quarto, ela dava exatamente na direção de Jerusalém. Ele abria a janela do quarto porque ela dava em direção a Jerusalém, porque lá em Jerusalém estava o quê? O templo. O templo era muito importante mesmo para o povo judeu. Agora, o povo judeu, a nação judaica, que durante um período de tempo, eles foram aqui na terra a nação escolhida, o povo de Deus, né? Através dessa nação, Deus havia escolhido essa nação para que o mundo conhecesse. Durante um tempo foi assim, mas infelizmente os judeus, né? Eles eram muito teimosos, muito desobedientes, né? E nós sabemos que eles tiveram muitas consequências disso. A maior delas é que chegou o momento, quando Jesus veio à terra, que eles então abertamente negaram a Jesus e parte desse povo, especialmente a sua liderança, crucificaram a Cristo. Então, os judeus perderam esse status de a nação escolhida. Agora isso se estende para toda a humanidade. Mas, eu quero que vocês entendam uma coisa. O povo judeu, eles sofreram muitas consequências por desobedecerem a Deus. E uma delas, talvez a maior delas, é que Deus permitiu que nações estrangeiras invadissem o país de Israel e destruíssem a cidade, destruíssem até mesmo o templo. Isso aconteceu com a invasão de Nabucodonosor. Mas outra artimanha terrível que os inimigos de Israel fizeram com o povo de Israel é que quando eles invadiram Israel, eles levaram os israelitas, o povo judeu, eles espalharam esse povo por vários cantos da terra. Nessa época, havia uma estratégia de guerra chamada de diáspora. O que era isso? Quando uma nação invadia um país, eles chegavam naquele país e eles procuravam ali os jovens, procuravam ali os príncipes, os doutos, né, as pessoas mais importantes e influentes daquele lugar. E eles então tiravam aquela pessoa do seu lugar, da sua pátria, e levavam elas para outros cantos da terra. Então os judeus, eles foram espalhados para vários lugares. Teve judeu que foi levado para a Síria, teve judeu que foi levado para o Egito, teve judeu que foi levado lá para a Babilônia, no caso Daniel e seus amigos. Agora, por que era feito isso? Essa nação que, no caso, os babilônicos, né, que dominavam Israel, eles espalhavam esse povo por outras nações
para que eles não se rebelassem no futuro contra o governo que estava dominando, no caso, Babilônia. Porque imagine você num outro país, né, lá como escravo e tal, você não ia ter força de se insurgir contra essa nação que estava dominando. Agora, se você ficasse lá na sua terra natal, isso seria muito mais fácil. E isso aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia diz que depois de um tempo, né, os governos, no caso Medo-Persa, né, permitiram que o povo de Israel voltasse para Jerusalém. Só que, entenda uma coisa, nessa altura do campeonato haviam se passado décadas, né? E aqueles israelitas que foram levados para lá como cativos já haviam se estabelecido naquele lugar, já haviam formado família, já havia nascido filho, neto, no caso até bisnetos em alguns casos. Eles tinham ali o seu meio de sustento, trabalhavam, alguns tinham comércio, outra profissão naquele lugar. E quando se permitiu que eles voltassem para o seu país, nem todos voltaram. Na verdade, a maioria nem voltou. Alguns resolveram voltar. Agora, o que eu quero destacar mesmo aqui, queridos, é que esse povo, os judeus, que permaneceram nesses países, né, em vários lugares do mundo, porque os judeus foram espalhados em vários lugares do mundo, e até pouquíssimo tempo atrás sequer havia nação de Israel. Apenas em 1947, as Nações Unidas resolveram devolver para Israel um status de nação. Eles perderam isso com o passar do tempo. Mas, repito, um judeu de verdade, que se considerava judeu mesmo, estivesse aonde estivesse, em qualquer parte do mundo naquela época, a Bíblia diz que uma vez por ano, na época das festas judaicas, os judeus celebravam 7 grandes festas anuais, e entre elas estava uma que era a festa do Pentecostes. Está lembrado que a Bíblia diz que no dia de Pentecostes eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas? Isso é muito importante. Por quê? Porque na época das festas judaicas, esses judeus que estavam espalhados em outros lugares da terra, eles saíam de onde estavam e iam até a cidade de Jerusalém, aonde estava o templo. Por quê? Porque eles tinham que ir lá participar das cerimônias do templo, oferecendo ali então um sacrifício, queridos. Na cultura judaica, na religião judaica, todo líder de família, ele uma vez por ano ia até o templo, levava o cordeiro, aqueles que podiam, que tinham mais recursos, mais pobres tinham outras maneiras, né? Mas os que tinham condições levavam um cordeiro lá no templo. Ele chegava com esse cordeiro, entregava esse cordeiro para o sacerdote. E aí então o sacerdote pedia que esse líder da família colocasse a mão sobre a cabeça do cordeiro e ali confessasse todos os seus pecados. Logo após confessar os pecados, então, o cordeiro que havia recebido os pecados daquele homem, ele era sacrificado. E ali então os pecados daquela família estavam perdoados naquele ano. Então todo ano acontecia isso. Como eu falei, os judeus que moravam em outros países também vinham a Israel pelo menos uma vez por ano, na época das festas judaicas, para participar dessa cerimônia. Agora, qual era o problema desses judeus que vinham para Israel? Eles estavam lá em outros países há muito tempo. Há muito tempo. E alguns que estavam lá, como eu falei, haviam nascido lá, tinham filhos, netos e até bisnetos. E por estarem nesse país há muito tempo, eles não falavam mais a sua própria língua natal, né? Eles não falavam a língua hebraica. E é um problema que, por exemplo, eu, né, sou descendente de italianos, meu bisavô, fugindo da Primeira Guerra Mundial, ele veio para o Brasil, né? E o navio do meu bisavô, vindo da Itália, atracou ali no porto de Itajaí, e lá então desce meu bisavô, aí se muda para a região de Criciúma, ali no estado de Santa Catarina. Lá então meu avô se casa, tem meu pai, depois meu pai então vai lá para o estado do Paraná, e lá na cidade de Maringá eu nasci. Sou descendente de italianos, mas, né, se eu fosse hoje para a Itália, né, que aliás tenho muita vontade de conhecer, ainda não conheço, mas se eu fosse para a Itália, queridos, eu não ia saber falar, me comunicar com as pessoas, né? Eu sei só uma frase em italiano que é a seguinte, que diz assim: italiano é tutti buona gente, ou seja, tudo gente boa, mais nada. Se eu estivesse lá em Roma, por exemplo, eu ia falar, eu quero uma pizza, eu quero ir para tal lugar, eu teria muita dificuldade, porque por mais que eu sou de descendência italiana, eu não falo mais a língua dos meus bisavós e nem dos meus avós. Então, esse fenômeno aconteceu com os judeus que foram a Jerusalém na festa do Pentecostes. Agora, o que é importante, queridos, é que esse momento, o momento da festa do Pentecostes, era um momento muito apropriado para se pregar o evangelho. Por quê?
Porque pessoas de todas as nações do mundo inteiro estariam participando dessa festa, judeus. E quando eles chegassem na festa e participassem da festa, era o momento então que poderia se pregar o evangelho para eles, eles podiam crer em Jesus Cristo e voltar para sua terra natal e pregar o evangelho. Como eu falei para vocês, acontecia na cidade de Jerusalém um fenômeno. Que fenômeno é esse? É o mesmo fenômeno que acontece aqui no estado de São Paulo, por exemplo, na cidade de Barretos, que tem a famosa festa do peão. Uma vez por ano, a cidade de Barretos tem a sua população multiplicada, triplicada. Por quê? Porque vêm participar dessa festa pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Vêm ali, participam da festa e tudo mais, mas quando termina a festa, essas pessoas voltam para suas cidades, né, para os seus países. Então, tem lá a festa, terminou, volta para casa. Agora, o mesmo acontecia com os judeus que iam participar das festas, no caso aqui uma delas, a festa do Pentecostes. Como eu falei, eles poderiam chegar ali, agora ouvir o evangelho, se converter, voltar e pregar o evangelho. Mas tinha um problema. Qual era o problema? O problema era o seguinte: as pessoas que estavam responsáveis por pregar o evangelho para elas naquela época, quem eram? Os discípulos. E os discípulos, que eles eram pessoas muito simples. A maioria deles semi-analfabetos, não é mesmo? Pescadores, não falavam nem a língua deles direito. Como é que eles iriam pregar em outras línguas para essas pessoas que não falavam mais a língua hebraica? Pastor, mas será que é verdade mesmo que tinha pessoas, tinha judeus vindo de tudo quanto é canto da terra nesse contexto? Eu contei rapidamente a história, eu quero ler os textos agora com vocês. E o primeiro deles é Atos capítulo 2, verso 5. Vamos comprovar o que eu falei, que realmente tinha vindo judeus de todos os cantos da terra. Vamos lá ler o texto. Diz assim o texto, Atos 2, verso 5. Diz assim: habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Você viu aí? Que coisa maravilhosa? A Bíblia confirma isso, né? Estavam em Jerusalém, por ocasião da festa do Pentecostes, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. É lógico, não era de todas as nações, mas que a Bíblia registra, tá? São pelo menos 17 países diferentes que tinha vindo judeus deles. Isso está em Atos 2, versos 9 a 11. Vamos ler o texto. Diz assim: nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e até mesmo árabes. Você viu aqui que a Bíblia registra, tá? Deveria ter mais, mas que a Bíblia registrou, tinha judeus vindo de pelo menos 17 lugares diferentes. Tinha judeus vindo de Elão, da Judéia, do Ponto, da Frígia, do Egito, de Roma, e até mesmo árabes estavam ali. Queridos, vamos entender esse contexto? Os discípulos estavam em uma pequena sala orando a Deus para que Deus mandasse sobre eles o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. E eu tenho certeza que, sob a orientação do Espírito Santo, eles haviam, essa sala que eles estavam reunidos, era bem próxima ali de onde estava a aglomeração das pessoas, né? Aquelas pessoas que tinham ido participar das festas. E eu imagino que, quando eles estavam orando, a Bíblia diz que um barulho muito grande entrou e tomou conta daquela casa. E fez um estrondo aquele barulho. E esse barulhão, então, chamou a atenção daquela multidão que estava ali próxima. E a Bíblia diz, então, que agora eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles saíram daquele lugar que eles estavam agora e viram ali aquelas multidões, né, que estavam ali por ocasião daquela festa. E cada um dos discípulos saiu e foi para um canto. Eu imagino Pedro, então, saindo agora ali e chegando em um cantinho ali onde havia vários egípcios. E Pedro, então, agora começa a falar, a pregar sobre Jesus Cristo para aqueles egípcios. Por outro lado, João, de repente, encontra ali alguns romanos e João começa a falar sobre o amor de Deus, mas como? A pergunta é, como eles iriam se comunicar com aquelas pessoas que não entendiam mais a língua deles? A língua hebraica? Bom, aí o que aconteceu? Deus, então, capacitou aqueles homens. E eles começaram, como nós lemos agora há pouco, a falar em outras línguas. Mas agora vem a grande pergunta. E também a grande resposta para você que quer saber que línguas eles falaram. Será que foram línguas estranhas, né? Ou foram línguas estrangeiras? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá para Atos capítulo 2, verso 6. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim o texto. Ouvindo-os, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa. Por quê? Porque cada um
os entendia falar na sua própria língua. Você viu que coisa maravilhosa? Você viu como a Bíblia é clara? Aquelas pessoas estavam ouvindo os discípulos pregar e ficaram impressionadas. Por quê? Porque cada uma delas, né? O que veio lá da Arábia estava ouvindo em árabe, o que veio do Egito na língua egípcia, o que veio de Roma em latim, cada uma delas estava maravilhada porque estava ouvindo que eles pregarem na língua delas, na sua própria língua. Eu pergunto para você que está me assistindo nesse momento, se você estivesse lá e um dos discípulos pregasse para você, você teria ouvido ele falar em que língua? Siriri, siriri, ribalambaia, malachaia? Ou se você é brasileiro em português? Ou se você é hispano em espanhol? É claro que em português e em espanhol. Queridos, a língua que os discípulos falaram, segundo a Bíblia Sagrada, não foram línguas estranhas, mas línguas estrangeiras. Vamos ler mais um texto. Atos 2, 7 e 8, confirmando. Diz assim o texto. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, olhem, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Eu pergunto, qual é a sua língua materna, a língua dos seus pais? A minha é português, e a sua? Então, se nós estivéssemos lá, a língua que nós ouviríamos eles falar, né, seria a nossa língua materna. Nada de língua que ninguém entende, nada de língua estranha. Aliás, a expressão língua estranha não existe na Bíblia, no original da Bíblia. Há algumas Bíblias pentecostais, né, que colocam a expressão indo contra o texto original. Tá? A expressão que está na Bíblia é línguas estrangeiras. A palavra grega para línguas é glossa, que é traduzida como línguas estrangeiras. Ok? Então, queridos, deixando bem claro aqui, ó, o dom de línguas de Atos 2, tá bom? Foram línguas estrangeiras e não línguas estranhas. Eu não precisaria falar mais nada, poderia acabar o assunto aqui agora, não precisa. Por quê? Porque está muito claro isso. Mas por que eu vou falar um pouco mais? Porque Satanás é sujo. E ele gosta de pegar textos do contexto, né? Ele gosta de pegar algumas declarações isoladas feitas na Bíblia para tentar confundir as pessoas, que é o que acontece nas religiões pentecostais. Eles fazem isso, pegam textos ali fora do contexto e tentam torcer a palavra de Deus para dar a entender que o Espírito Santo poderia levá-los a falar línguas estranhas. Vamos lá então continuar nosso estudo. Bom, eu continuo com uma pergunta. Quem concede dons para a igreja? Você pode me responder? Quem é que concede os dons espirituais para a igreja? Outra pergunta. Quantos Espíritos Santos existem? Você sabe a resposta aí? Bom, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá então agora para Atos capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Bom, se você respondeu que quem concede os dons para a igreja é o Espírito Santo, e se você respondeu que tem só um Espírito Santo, você acertou. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. Então, baseado na sua resposta, né, que só tem um Espírito Santo, que é ele que concede os dons para a igreja, eu quero dizer uma coisa. Lá, na época dos apóstolos, havia uma igreja chamada Igreja de Corinto. E eles queriam muito ter o dom do Espírito Santo. Só que eles tinham um problema. E Paulo, então, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, manda um recado para ele dizendo o seguinte, ó, vocês querem o Espírito Santo? Só que é o seguinte, quando vocês não resolverem um problema grave que tem entre vocês aí, vocês jamais vão ter o Espírito Santo. Vamos ver que problema era esse. Vamos ver, segundo o apóstolo Paulo, qual característica é essencial para que qualquer igreja possa receber o Espírito Santo. 1 Coríntios 1:10. Diz assim o texto: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Amém? Você viu qual é a característica que é essencial para que qualquer igreja ou qualquer pessoa receba o Espírito Santo? A característica essencial é essa daqui, ó, a unidade. Queridos, sem unidade, nenhuma igreja recebe o Espírito Santo. Me responda uma coisa simples, é uma pergunta retórica apenas. O que vocês acham? O Espírito Santo de Deus, quando ele veio aqui na Terra, ele veio trazer unidade ou divisão? O que vocês acham? Pastor, claro que é unidade. E eu concordo com vocês. Eu concordo. Então, quando uma igreja está com o Espírito Santo, ela está unida no mesmo parecer, na mesma disposição.
o Espírito Santo não traz confusão, nem discórdia, ele traz unidade. Agora me responda uma coisa. Quantas igrejas existem que falam em línguas estranhas? Só uma? É só uma? Não, pastor, são muitas. Exatamente. Você pode me ajudar falando o nome de algumas aí? Hã? Lembra de algumas igrejas que falam em língua estranha? Eu vou ajudar a refrescar a sua memória aqui, ó. Deus é Amor, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Quadrangular, Universal, Igreja Católica, todas falam em língua estranha. Agora, me responda uma coisa. Se eu fosse lá na Igreja Universal do Reino de Deus e perguntasse para Edir Macedo, quem é que capacita vocês em falar em língua estranha? Quem ele diria que era? Hã? Ah, é o Espírito Santo. É mesmo? Tem certeza? Tem. Então tá, só um minutinho. Agora eu saio lá da Universal e vou na Igreja Católica. E chego lá para o padre Marcelo Rossi. Falo, padre, quem é que capacita os católicos a falar em línguas estranhas? O que ele diria? Ah, é o Espírito Santo. Bom, eu poderia dizer para os dois o seguinte, é impossível. É impossível ser o Espírito Santo na Universal e na Igreja Católica. Por quê? Porque, queridos, vocês devem se lembrar de um episódio muito feio que aconteceu uns tempos atrás, onde um pastor da Universal, ao vivo na televisão, chutou no dia 12 de outubro a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Então, como é que pode o Espírito Santo vai lá na Universal e manda chutar o santo, e vai na Católica e manda reverenciar e manda adorar o santo? Como é que pode isso? Você está entendendo? Não existe. Se fosse o Espírito Santo realmente, queridos, ambas teriam o mesmo ideal, o mesmo parecer, né? Essas igrejas têm brigas entre elas, elas têm divergências doutrinárias muito fortes. Então, não dá para ser o Espírito Santo. O primeiro motivo é claro, né? Porque se fosse o Espírito Santo, a língua que eles falariam seriam línguas estrangeiras e não estranhas. Mas como não é, já fica desqualificado. E também, queridos, a confusão, não haveria tantas placas de igreja, tanta confusão. Uma fala vai para cá, outra vai para lá. Não haveria essa confusão terrível que existe, porque se fosse o Espírito Santo, haveria o que é mesmo? Unidade. Muito bem. Outra questão interessante, queridos, é que eles falam assim, não, porque as línguas não são línguas estrangeiras, porque, na verdade, a língua do dom de línguas de Atos 2 são a língua dos anjos, né? Queridos, eles citam isso porque Paulo um dia falou assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, lá em 1 Coríntios 13, e não tivesse amor, de nada valeria, queridos. Paulo nunca falou a língua dos anjos, né? Ele disse, ainda que eu falasse, ele nunca falou. Mas como é a língua dos anjos na Bíblia? Vamos descobrir? Vamos ver como é a língua dos anjos? Porque anjos falaram aqui na terra. Como que é a língua dos anjos? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá para Lucas capítulo 1, verso 10 a 12. Vamos ver o texto, e ele diz assim, apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ficou turbado, e o temor o assaltou, mas o anjo lhe disse, olha aqui agora, o momento quando o anjo fala, vamos ver o que o anjo lhe disse. Zacarias, siriri, siriri, ribalambaia, malachaia, isso está aí na tua Bíblia? Não. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Queridos, os anjos falavam línguas que nós entendemos. Você pode procurar outros lugares na Bíblia, quando os anjos conversaram com os seres humanos, eles falaram na nossa língua. Então, essa história de língua dos anjos não funciona. Outro argumento que é dado, né? Não, porque se uma pessoa não fala em língua estranha, ele diz o seguinte, sabe o que isso quer dizer? É que ela não foi batizada com o Espírito Santo. Eu tenho um conhecido meu, uma conhecida minha, né? É até da família, que é uma pessoa cristã, temente a Deus, pessoa honesta, entendeu? E ela pertence a uma igreja pentecostal, que fala em línguas. E um dia eu estava na casa dela, e ela chegou então do culto dela, triste, eu percebi o semblante dela, percebi até que ela tinha chorado, eu falei, ô tio, o que aconteceu? Ela falou, não, é porque hoje eu estive lá no culto, eu percebi que realmente eu sou uma fraca na fé, eu sou um fracalhão espiritual. Eu falei, como assim, tia? Não, é porque hoje lá teve uma revelação e a pessoa me disse que eu sou uma fraca na fé porque eu nunca fui batizada com o Espírito Santo. Eu falei, como assim batizada? O que é ser batizada com o Espírito Santo na tua igreja, tia? É porque eu nunca falei em língua estranha. Queridos, será que é verdade isso? Será que uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem que falar em línguas mesmo? Né? Ou, no caso, se for a língua bíblica, se é línguas estrangeiras, ou ela pode estar cheia do Espírito Santo sem falar em línguas? Vamos descobrir o que a Bíblia fala? Vamos lá então, abra sua Bíblia em Lucas 1,41. Nós vamos ver aqui um episódio com Isabel, mãe de João Batista, no caso,
primo de Jesus, Isabel, parente também de Maria. Vamos ver o que diz a Bíblia ali sobre Isabel, Lucas 1,41. Diz assim o texto: ouvindo esta a saudação de Maria, no caso Isabel, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha aqui para mim e me responda. Isabel era cheia do Espírito Santo segundo a Bíblia? Sim, pastor, acabamos de ler aí. Eu pergunto para você, Isabel falou em línguas em algum lugar na Bíblia? Nunca falou em línguas, queridos. Talvez é porque Isabel era fraca na fé, ela apurava o ano bíblico, lia só algumas partes, né? Chegava naqueles livros lá, ela dava uns... É por isso, será? Não, queridos. Vamos então, humanamente falando, para uma pessoa mais forte ainda em relação a ser cheia do Espírito Santo. Maria, mãe de Jesus. Será que Maria tinha o Espírito Santo? Vamos ler então Lucas 1,35. Diz assim o texto: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Queridos, Maria era cheia do Espírito Santo? Claro que era, pastor. Me diga uma coisa, Maria falou em línguas na Bíblia, tem algum lugar que mostra que ela falou em línguas? Não tem. Será que ela também era fraca na fé? E por último, vamos ver agora o próprio Senhor Jesus Cristo. Será que Jesus era cheio do Espírito Santo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas 3, 21 a 22. Diz assim o texto: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Eu pergunto para você, Jesus, aqui no seu ministério, ele era cheio do Espírito Santo? Sim, pastor, ele era cheio do Espírito Santo. Outra pergunta, Jesus falou em línguas? Claro que não, nunca falou. Queridos, alguns falaram em línguas? Sim. Mas quem decide os dons que nós vamos ter? Somos nós ou o próprio Espírito? É o Espírito Santo. Então, alguns podem ter falado, outros não, não é mesmo? Pastor, por que nós não falamos mais em línguas hoje, queridos? Porque hoje é a maneira de você pregar o evangelho em outras línguas, não é mesmo? Naquela época era extremamente necessário, era muito importante. Hoje tem outras maneiras de se pregar o evangelho. Agora, nós vamos agora para o final desse estudo. Queridos, eu quero convidar você agora que abra a sua Bíblia em Isaías 33. Abre lá. Isaías 33. Por quê? Se você ler todo o capítulo de Isaías 33, você vai perceber que o assunto ali é a nova terra, novos céus e nova terra. Agora, no início do capítulo, o profeta ele fala sobre pessoas que vão estar na nova terra. Só que no verso 19, Isaías faz uma declaração dizendo que vai ter um grupo de pessoas que não estará na nova terra. Quem são esses? Vamos ler o texto? Isaías 33, 19. Diz assim o texto: já não verás povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, que ninguém entende. Olha só que declaração é essa. Você fala assim, pastor, mas já tinha pentecostais na época lá de Isaías? Já tinha... Não, queridos, entenda uma coisa. O grande problema do pentecostalismo, do carismatismo, não é apenas o dom de línguas. O grande problema dessas religiões dos nossos dias está no seguinte aspecto. Essas religiões são muito parecidas com as religiões que viviam ao redor do povo de Israel. Como assim, pastor? Queridos, qual era a grande marca das religiões pagãs que viviam ao redor do povo de Israel? A grande marca deles, o que os diferenciava do povo de Deus, é que o culto deles não era baseado na razão. Mas o culto pagão daquelas religiões era baseado no êxtase espiritual. O que é isso? Vamos ver um exemplo bem interessante? O exemplo lá de Elias, quando ele estava lá com o rei Acabe e os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. O que estava em jogo ali? Quem era o Deus verdadeiro? Lembra daquela história? É uma história muito bonita, muito conhecida. A Bíblia diz que eles estavam lá no Monte Carmelo, né? E aí ficou de decidir quem era o Deus verdadeiro. Como se decidiria isso? Iriam ser levantados 2 altares, ia se colocar um sacrifício sobre esses 2 altares, e aí então eles iriam orar, e o Deus que mandasse fogo do céu e consumisse a oferta seria o Deus verdadeiro. Os primeiros a fazer isso foram os profetas de Baal. E como que foi isso, pastor? Bom, a Bíblia diz que os profetas de Baal colocaram seu altar, colocaram o sacrifício, e começaram então, pela manhã já, andar ao redor do altar e começaram a pedir para Baal, 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 mande fogo do céu. E nada acontecia. E a Bíblia diz então que conforme o tempo foi passando e o Deus não respondia, eles começaram a deixar o culto mais intenso, mais poderoso na cabeça deles e até mesmo na cabeça hoje dos cultos pentecostais. Quanto mais agitado, mais o poder de Deus está ali.
Então eles começaram agora não apenas a falar, mas começaram a gritar: Baal, Baal, manda fogo do céu. Mas nada acontecia. E a Bíblia diz que chegou um momento então que o culto deles ficou intenso, né? Ao ponto que eles fizeram o quê? A Bíblia diz que eles começaram a se cortar. E o sangue começou a jorrar para todo lado. E agora então eles gritavam: Baal, Baal, manda fogo do céu. Mas nada aconteceu. E a Bíblia diz que o dia estava terminando. E agora então Elias olha e fala: agora pode ser minha vez? Não, agora pode ser a tua vez. Porque a Bíblia diz que eles até mesmo ficaram tão exaustos que eles caíram no chão de tão exaustos que eles estavam. E agora chega então a vez de Elias. E o que Elias fez? A Bíblia diz, queridos, que Elias então viu o altar e ali sobre o altar o sacrifício. Mas antes de ele orar a Deus para que Deus mandasse fogo do céu, ele pediu o seguinte: façam o seguinte agora, façam um buraco bem fundo ao redor do altar. E estão vendo ali aqueles galões de água com muita água? Tragam um deles ali e joguem sobre a oferta. E jogaram um monte de água sobre a oferta. E Elias disse agora: tragam o segundo. E jogaram a segunda quantidade de água. E não satisfeito, ele fala: tragam o terceiro. E trouxeram. Terceira vez jogaram água. E agora então estava tudo cheio de água. Até mesmo o buraco que foi feito ao redor ficou cheio de água. E o que foi que Elias fez? A Bíblia diz que Elias, calmamente, ele se aproxima agora ali do altar. E Elias então olha para o céu e ele ora e diz: Senhor Deus, por favor, responda à minha oração e envie fogo do céu. E a Bíblia diz que naquele exato momento, o Deus da Bíblia enviou o fogo do céu e consumiu toda aquela oferta. E não apenas a oferta, ele consumiu até mesmo as pedras do altar. E ali então o nome do Deus verdadeiro foi exaltado e glorificado. Amém por isso? Queridos, eu quero finalizar essa mensagem, na minha opinião, com o texto mais importante de hoje e que vai ajudar você a entender melhor esse assunto. Porque é provável que eu estou falando para amigos, nesse momento, evangélicos, pentecostais, amigos católicos, carismáticos. É provável que eu esteja falando para pessoas que já falam em línguas. Você pode estar pensando: pastor, mas eu não estou entendendo muito bem isso. Como é possível isso, queridos? Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Você pode estar agora olhando e pensando: pastor, eu quero servir a Deus da maneira correta, mas o que é um culto racional? Queridos, um culto racional ele é baseado no conhecimento da verdade, que é a Bíblia Sagrada, onde você estuda a Bíblia, descobre o que Deus espera de você, e você então adora a Deus obedecendo a Deus, confiando nele, obedecendo a Bíblia, os seus mandamentos, fazendo a vontade de Deus. Isso é o que Deus espera de nós. E esse, queridos, é o grande problema das religiões modernas, pentecostais e carismáticas. Por quê? Porque o culto não é mais baseado no estudo, no conhecimento, na razão. O culto é baseado no êxtase espiritual. As pessoas vão nessas igrejas e ali elas pulam, elas gritam e elas recebem, segundo elas, o poder do Espírito Santo, mas isso não tem a ver com o culto racional, que é o que Deus espera de cada um de nós. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: gostaria você de, nesse momento, dizer assim: Senhor Deus, eu creio na tua palavra, eu creio que o dom de línguas falado pelos cristãos, pelos apóstolos, foi o dom de línguas estranhas, e eu quero te oferecer um culto racional. Um culto racional, queridos, ele é baseado em você olhar para Deus e dizer assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me fez livre e que eu posso fazer o que eu bem entender da minha vida, mas por te amar e confiar em ti, eu decido te entregar o meu coração. E eu decido, Senhor Deus, basear a minha vida naquilo que a sua palavra diz como certo e como errado. E eu quero te servir e te adorar dessa maneira. Eu quero te oferecer um culto racional. Quer você dizer isso para Deus? Quer você entregar o seu coração e a sua vida, o seu ser por completo? Quer você confiar plenamente em Deus, decidindo basear a sua vida na palavra de Deus? Se essa é a sua decisão, eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de, através da sua palavra, conhecermos a verdade e por ela sermos libertos. Eu quero, nesse momento, colocar em tuas mãos pessoas que estão aprendendo essa verdade, Senhor Deus. E o meu pedido maior é que o verdadeiro Espírito Santo possa habitar na mente e no coração dessas pessoas, levando-os a entender plenamente esse tema e aceitá-lo no seu coração. Que o Senhor possa
mostrar qualquer dúvida que possa estar ali na mente delas, sanando essa dúvida, para que ela possa ser liberta completamente e possa te oferecer, como o Senhor pede, um culto racional baseado no estudo da tua palavra e na obediência da mesma. Eu te peço isso e agradeço, em nome e por amor a Jesus. Amém.